Bom dia, boa tarde, boa noite mais uma vez. Estamos aqui no canal da Primeira Igreja Batista em Guaxupé. Estamos fazendo essa série de resumos dos cultos, onde nós estamos expondo a primeira carta do apóstolo Paulo à Igreja de Corinto. E hoje nós chegamos no capítulo 9. Como eu expliquei no vídeo passado, dos capítulos 8 até o capítulo 10, o apóstolo Paulo está apresentando 4 princípios básicos que devem servir de diretriz para o cristão, quando ele precisa tomar decisões naquelas áreas cinzentas da vida. E nós vimos no vídeo passado, no capítulo 8, que o conhecimento deve ser contrabalançado pelo amor. E agora nós vamos ver hoje, no capítulo 9, que a autoridade deve ser contrabalançada pela disciplina. Muito bem, vamos lá. Esse capítulo não é uma interrupção, mas é um capítulo que vem para ilustrar esses princípios que o apóstolo está apresentando em todo esse trecho. Então o apóstolo Paulo vai usar da sua própria experiência para ilustrar o emprego certo, correto da liberdade. Ele era livre para receber o sustento da igreja de Corinto e, no entanto, ele escolhe abrir mão desse direito, a fim de alcançar um objetivo mais elevado. É bom a gente lembrar também, a gente entender a situação onde o apóstolo estava inserido, onde os gregos, de uma maneira geral, aqueles que eram livres, aqueles que eram os formadores de opinião, eles menosprezavam os trabalhos manuais. Eles tinham escravos para fazer todo tipo de trabalho para aqueles que eram considerados cidadãos gregos e romanos também depois, pudessem desfrutar dos esportes, da filosofia ou do lazer em geral. Pelo outro lado, nós temos o pensamento dos judeus, onde os judeus davam grande valor ao trabalho honesto, seja do tipo que for. Até mesmo aqueles rabinos que eram os mais eruditos, eram os chefes, eles tinham uma outra profissão. E eles ensinavam algo que vale muito a pena resgatarmos hoje como igreja. Eles ensinavam o seguinte: aquele que não ensina o filho a trabalhar, o ensina a roubar. Então, a fim de ilustrar esse direito do uso da liberdade cristã, desse direito pessoal, Paulo vai apresentar dois grandes argumentos aqui no capítulo 9. Então, pegue a tua Bíblia, acompanhe comigo, nós vamos ver passo a passo esses dois argumentos dessa política financeira do apóstolo Paulo. Muito bem, essa primeira parte é onde o apóstolo Paulo ele aprova esse direito de receber apoio financeiro. Dos versículos 1 até o versículo 14 do capítulo 9, Paulo vai apresentar aqui 5 justificativas para receber, sim, o apoio financeiro da igreja de Corinto. E a primeira justificativa é o seu próprio apostolado. E nós vemos isso dos versículos 1 até o versículo 6. O termo apóstolo, ele significa aquele que foi enviado de baixo sob uma comissão. E ele se refere, em primeiro lugar, àqueles 12 escolhidos por Jesus. Claro, primeiramente Judas fazia parte e depois, com a morte de Judas, Matias foi escolhido e posteriormente o apóstolo Paulo. Esses foram os únicos 14 apóstolos que existiram na face da terra. Porque uma das qualificações para ser apóstolo era ter essa experiência pessoal de ter visto Cristo ressurreto. O que acontece ali é essa mediação que nós vemos em Atos 1, quando vão escolher Matias.
O apóstolo Paulo viu Jesus quando ele se encontrava no seu caminho a Damasco para, de fato, prender cristãos, como nós vemos a história em Atos capítulo 9. Então, portanto, como apóstolo, Paulo tinha todo o direito de receber algum sustento, receber essa remuneração do povo para o qual ele havia ministrado. Mas Paulo também tinha o direito de se dedicar ao ministério da palavra de Deus de maneira integral. Ele não precisava fazer tendas. Todos os outros apóstolos, eles não trabalhavam em outras ocupações. Eles apenas se sustentavam, se dedicavam inteiramente ao ministério da palavra de Deus. Então, a primeira justificativa era o apostolado de Paulo. Segundo lugar, versículo 7. Nós temos a sua própria experiência, a experiência comum, a experiência que eles estavam envolvidos. Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta o rebanho e não bebe do seu leite? Se o homem é convocado para o exército, o governo lhe paga um soldo e fornece todos os suprimentos necessários. Quando o homem planta uma vinha, ele tem direito de comer dos seus frutos, assim como o pastor ou o boiadeiro, ele tem direito de usar o leite produzido pelo rebanho. E a lição aqui é clara, nessa segunda questão da experiência, é que o obreiro cristão, ele tem o direito de esperar benefícios em troca do seu trabalho. Esse princípio vale não apenas na esfera secular, mas também na esfera espiritual que nós vivemos. Terceira justificativa era a lei do Antigo Testamento, dos versículos 8 até o versículo 12. Claro, aquele material da revelação de Deus que a igreja tinha naquele tempo era o Antigo Testamento. Então, os primeiros cristãos, eles encontravam as orientações que precisavam nos princípios espirituais da lei. Então, Paulo aqui faz uma citação direta de Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4, como prova da sua argumentação. Ele cita esse mesmo versículo quando ele está escrevendo a Timóteo, ao seu querido ali amigo, ao seu discípulo, quando ele incentiva a igreja a realmente pagar devidamente os seus ministros, como a gente vê em 1 Timóteo capítulo 5, versículos 17 e versículos 18. Então, Paulo vê corretamente aqui um princípio espiritual. E o princípio é: o trabalhador tem direito de participar dos frutos. Paulo, no versículo 11, ele declara um princípio fundamental da vida cristã. Se nós recebemos bênçãos espirituais, devemos compartilhar bênçãos materiais. Versículo 11, se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Mas o apóstolo Paulo, ele opta, ele escolhe, ele prefere permanecer independente, para não colocar obstáculo algum ao evangelho de Cristo. Versículo 12. Seu desejo era dar o melhor exemplo possível para os outros cristãos. Em quarto lugar, a quarta justificativa era a prática, além da lei, a prática do Antigo Testamento. Nós sabemos que os sacerdotes e os levitas, eles viviam dos sacrifícios e das ofertas levadas ali ao templo. Então a aplicação é clara. Se os ministros do Antigo Testamento, que viviam sob a lei, eram sustentados pelo povo pelo qual ministravam, por que os servos de Deus que ministravam sobre a graça também não deveriam ser sustentados? Por fim, a quinta e última justificativa eram os ensinamentos de Jesus, versículo 14. Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. 100%, não meio a meio. Paulo se refere aqui às palavras de Jesus que nós encontramos em Lucas capítulo 10 e também em Mateus capítulo 10. O trabalhador ser digno do seu salário é um princípio fundamental que a igreja não deve negligenciar.
Como Igreja Batista, nós temos isso bem firmado na nossa declaração doutrinária, que os ministros, os pastores são de dedicação integral. Esse é o ideal de Deus, que vivam do Evangelho. Então Paulo apresentou essas 5 justificativas, provando que tinha o direito de esperar algum apoio financeiro dos cristãos de Corinto, enquanto lhes ministrava. No entanto, o apóstolo Paulo deliberadamente recusava esse sustento. Na segunda parte de sua defesa, ele explica o motivo dessa recusa. E agora nós vamos então do versículo 15 até o versículo 27, onde Paulo ele defende o seu direito de recusar o apoio financeiro. Paulo tinha a autoridade de receber, sim, o direito de receber esse sustento material, mas sendo esse cristão maduro, ele contrabalançou sua autoridade com disciplina. Ele não tinha o direito de renunciar à sua liberdade em Cristo, mas ele tinha a liberdade de renunciar aos seus direitos. O irmão mais forte na igreja não deveria ser capaz de colocar de lado os seus direitos por amor ao mais fraco? Como isso é possível? Comer carne era mais importante do que edificar a igreja? Não! Infelizmente, nós vemos que hoje falta a alguns cristãos colocar as prioridades em ordem. E essa confusão acaba atrapalhando a obra de Cristo. Se cada cristão colocasse em prática Mateus 6,33, queridos, haveria dinheiro suficiente para missões e haveria pessoas o bastante para trabalhar e a obra do Senhor prosperaria. Então Paulo aqui, dos versículos 15 até o versículo dos versículos 15 até o final, até o 27, ele vai apresentar 3 motivos que o levaram a recusar o sustento da igreja de Corinto. Primeiro lugar, primeiro motivo é por amor ao Evangelho. Versículos 15 a 18. Naquele tempo, as cidades gregas eram repletas de todos os tipos de professores e pregadores itinerantes, e a maioria deles era interessada apenas em ganhar dinheiro. Mas Paulo não. O desejo dele era livrar a mensagem do Evangelho de qualquer empecilho, de qualquer obstáculo presente no pensamento desses pecadores perdidos. Paulo também não poderia assumir qualquer crédito pela pregação do Evangelho, pois havia sido chamado por Deus para realizar esse ministério. Deus lhe havia dado essa incumbência, essa responsabilidade. E Deus providenciaria uma recompensa a Paulo. Mas qual que era a recompensa que o apóstolo Paulo estava esperando? A recompensa era a grande alegria de pregar o Evangelho sem pedir coisa alguma em troca. É muito triste quando muitas vezes a pregação do Evangelho ela está embaraçada, ela está ofuscada por uma ênfase excessiva sobre o dinheiro. Sem dúvida, no mundo de hoje existem muitos charlatões. 1 Timóteo capítulo 6 já nos alertava sobre isso. Pessoas que usam da religião para explorar os outros, para controlar os outros. De modo nenhum, nem eu, nem a Primeira Igreja Batista em Guaxupé compactuamos com esses propósitos ou com essas práticas. Desde os primórdios da igreja, desde o início, é uma atitude incorreta com respeito ao dinheiro. Tem servido de empecilho para a proclamação do Evangelho. Pastor Ironside, quando pastoreava a igreja Moody na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, ele pastoreou durante 18 anos essa grande igreja. E na primeira vez que ele anunciou a coleta, ele disse exatamente assim:
Pedimos ao povo de Deus que contribua com generosidade. Se você não crê em Cristo Jesus, pedimos que você não contribua. Temos uma oferta a lhe fazer: a vida eterna pela fé em Jesus Cristo. Ele deixou claro que a oferta seria levantada entre os cristãos, a fim de que o dinheiro não fosse um tropeço para aqueles que ainda não eram cristãos ali, impedindo de aceitar o evangelho. Algo fantástico. Por amor ao evangelho é o primeiro motivo que Paulo recusa o sustento da igreja de Corinto. Mas o segundo motivo é dos versículos 19 ao versículo 23, é por amor aos pecadores. Que paradoxo! Ele era livre de todos os homens, e no entanto ele era escravo, servo de todos. Pelo fato de Paulo ser livre, Paulo podia servir aos outros e colocar de lado os seus direitos por amor a eles. Infelizmente, a frase "tornei-me tudo para com todos", do versículo 22, ela tem sido usada e abusada muitas vezes, tirando todo esse significado original pretendido pelo apóstolo Paulo, dessa intenção autoral aqui. Queridos, o apóstolo não era um camaleão que mudava a sua mensagem, os seus métodos a cada situação. Ele não fazia concessões indevidas, adaptando a mensagem de modo a agradar o público. Ele era um embaixador. E como embaixador ele teria que falar a mensagem que vinha de cima. Ele não era um político. Mas o que Paulo está falando aqui sobre o que separava os judeus dos gentios naquele tempo? Nós sabemos que o que separava era a lei e as alianças, segundo Efésios capítulo 2. Paulo então conduzia sua vida pessoal de modo a não ofender nem judeus, nem gentios. Ele não ficava exibindo a sua liberdade aos judeus, mas ele também não impunha a lei mosaica aos gentios. Mas essa atitude de Paulo então era incoerente de maneira nenhuma. Simplesmente ele adaptava a sua abordagem aos diferentes grupos. Ele não fazia concessões. E quando nós lemos sermões do livro de Atos, nós podemos observar claramente essa adaptação feita com tanta sabedoria. Quando Paulo pregava aos judeus, ele começava com os patriarcas do Antigo Testamento. Quando Paulo pregava aos gentios, ele começava com a criação de Deus. Paulo não tinha um sermão padronizado para todas as situações. Convém observar que não é Paulo que usa pela primeira vez essa abordagem, mas é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Com Nicodemos, um nobre judeu, ele fala sobre nascimento espiritual. Com uma mulher samaritana, sentada num poço, ele fala sobre água viva. Jesus era flexível e adaptável, e Paulo seguiu o seu exemplo. Nem Jesus nem Paulo tinham essa fórmula evangelística rígida, que usavam em toda e qualquer ocasião. Queridos, para ter esse tato, para fazer essa leitura é preciso ter contato. Um bom testemunho procura construir pontes e não muros. Na verdade, o apóstolo Paulo estava sendo extremamente coerente, porque o propósito dele era ganhar o maior número possível de pessoas para Jesus Cristo. Para de alguma forma salvar alguns. E o terceiro e último motivo que ele recusa é esse amor por si mesmo. Paulo, dos versículos 24 até o versículo 27, até o final. Paulo gostava de usar imagens relacionadas aos esportes e as emprega com frequência aqui em 1 Coríntios.
Os coríntios conheciam muito bem os Jogos Olímpicos gregos e também eles tinham seus próprios jogos, que eram jogos istmicos. Então, sabendo disso, Paulo emprega uma metáfora muito próxima da experiência dos seus leitores. Um atleta, ele deveria ser extremamente disciplinado a fim de conquistar o prêmio. E ter disciplina significa muitas vezes renunciar àquilo que é bom e aquilo que é muito bom para ficar somente com aquilo que é o melhor. Tantas coisas podem nos influenciar e tantas coisas os atletas têm que abrir mão, algumas comidas, às vezes algumas diversões, e comida e diversão em si não tem nada de errado, mas se elas interferem nos nossos objetivos, e o nosso objetivo é igual ao de Paulo, ganhar de alguma forma, salvar alguns, se eles atrapalham, se eles interferem nos nossos objetivos, eles podem atrapalhar em vez de ajudar. Outra coisa que tem que ficar claro aqui, queridos, que Paulo não está falando que o cristão participa da corrida e o final dessa corrida é o céu. Não. Ele está falando que a corrida começa porque ele foi salvo. A inscrição para essa corrida é a salvação, e não a salvação é a linha final, a linha de chegada. Então, se nós desejamos servir ao Senhor e obter a sua recompensa e aprovação, nós precisamos pagar um preço por isso. A palavra usada no versículo 27, palavra reprovado, às vezes causa muita confusão, mas ela é um termo técnico que era muito conhecido para quem acompanhava os jogos gregos. Ela significa desqualificar, desaprovar, desclassificar. Não está falando em termos de salvação, não está falando, o apóstolo Paulo não está falando que ele vai perder a sua salvação. Porque quando um atleta grego, ele era desclassificado, desqualificado, quando o arauto falava, esses estão qualificados, esses vão competir, e esses não estão, o atleta não perdia sua cidadania. Ele apenas perdia a oportunidade de ganhar o prêmio. Interessante que todo esse trecho aqui está falando sobre recompensa. E essa coroa é dada àqueles que se disciplinam para servir a Cristo e ganhar essas vidas perdidas. E essas pessoas mantêm o corpo sob controle e o olhar fixos no alvo. Queridos, é impressionante o número de cristãos hoje em dia que não conseguem aplicar a disciplina a coisas básicas no seu tempo devocional, acompanhar um programa de estudo bíblico, a prioridade no domingo de estar junto com a igreja, na escola dominical, no culto. Paulo possuía somente um grande objetivo: glorificar a Deus, ganhando os perdidos, edificando os cristãos. O apóstolo estava disposto a pagar qualquer preço para alcançar esse objetivo. Ele estava até disposto a renunciar aos seus próprios direitos pessoais. Ele sim sacrifica os benefícios imediatos e os prazeres instantâneos em troca de recompensas e alegrias eternas. Que Deus abençoe você. Nós terminamos o capítulo 9 e na sequência nós vamos ver esse capítulo final, capítulo 10, onde Paulo está falando desses 4 princípios básicos que devem servir de diretrizes para os cristãos que precisam tomar decisões nessas áreas cinzentas. Deus te abençoe.